Hi everyone! Teacher Kelly chegando para mais uma aula do Learn English in 5 Minutes, aquele vídeo de 5 minutinhos para a nossa troca diária, que você faz uma pausa para o café, corre aqui para o canal e assiste o vídeo do dia. E hoje a gente vai ver o segundo uso do Simple Past. É o terceiro vídeo, mas o segundo uso. Por que o terceiro vídeo? Porque ontem, e aí eu já te convido a ir lá no canal, primeiro se inscreve, vai lá no canal, a gente falou sobre verbos irregulares. Eu trouxe alguns, mas tem muito mais, e o que eu falei, aos pouquinhos a gente vai trazendo mais. Se você tem dúvida como usar o present continuous, como usar o simple present ou simple past, esses vídeos são para você. E eu já vou compartilhar, e claro, como eu falei, se é a primeira vez que você está aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todo dia tem vídeo para você. E hoje, no segundo uso, a gente vai ver hábitos e rotinas no passado. Lembrando que o Simple Past, ele é usado para ações que aconteceram no passado e terminaram. Então, são hábitos que você não tem mais. Eles que você tinha no passado, é uma rotina que você tinha no passado, ok? Lembrando que, por ser um hábito no passado, você tanto pode usar o Simple Past, opa, tem aquele sempre tirando a emoção do negócio, né? Vai passar um avião. Além da gente usar o Simple Past, a gente pode usar used to. Used to. Né? Eu costumava. Né? A tradução do used to vem nesse sentido de eu costumava fazer isso. Tá? Então, quando se fala em hábitos no passado, rotina no passado, você pode usar o used to. E aqui no canal, vocês já viram algumas aulas com used to, aqui no Learn English, ok? Então, we use the simple past to describe past habits or routines that are no longer true today. Então, a gente vai usar o simple past para falar de hábitos e rotinas que não são mais verdadeiras hoje, ou seja, não acontece mais. Não acontece porque era no passado. Ou você pode usar used to. Um exemplo de expressões que vocês podem usar. Quando eu era criança, when I was a child, when I was a teenager, quando eu era adolescente, before, antes, years ago, anos atrás. São expressões de tempo que delimitam tempo que vocês podem usar quando se fala um hábito, uma rotina no passado. Formação é a mesma que a gente já viu. Sujeito, verbo. O verbo, se for regular, acrescenta ed, ou irregular, ele muda completamente. Exemplos de regulares. Play, played, study, studied. Quem acompanhou a nossa primeira aula viu que quando o Y vem depois de uma consoante, ele some e entra IED. Quando ele vem depois de uma vogal, vem ED. E a gente tem os irregulares, do vira did, by vira bought. E a gente teve mais ontem. Então vai lá no canal e assiste. Outros regulares, para que vocês vejam a terminação, love termina em E, então é só acrescentar um D. Miss é D. Play, apesar de ter um Y, ele tem uma vogal, então é D. Cry tem uma consoante, então sai o Y, entra IED. Cried. Exemplos. When I was a child, I played soccer every day. When I was a child, I played soccer every day. Então, quando eu era criança, eu jogava futebol todos os dias. When I was a child, I played soccer every day. E aí, completa agora para você a sua realidade. When I was a child, I watched Xuxa every day. Verdade, gente. Né? Essa é a época da Xuxa, né? When I was a child, I watched Sítio do Pica-Pau Amarelo every day. Agora escreve você aí. E quando você era adolescente? When I was a teenager, I played handball, por causa da escola. Somente por causa disso, que eu era obrigada, né? Na aula de educação física, o Physical Education, PE class. When I was a teenager, I played handball. Before the internet, or internet, como vocês gostam, before the internet, pode falar internet, ok? People wrote letters. As pessoas escreviam cartas. I wrote letters when I was a child. I wrote letters when I was a teenager, porque eu tinha os pen pals.
os amigos de caneta, como a gente fala. A gente trocava carta, correspondência. Eram os amigos de correspondência. E aí a gente praticava inglês com essas cartas, de maneira escrita. Sim, os pen pals. Então, I wrote letters when I was a teenager. I wrote letters when I was a teenager. E você, escreve nos comentários. Agora, como eu falei, teacher, mas olha só, é used to, mas olha used to. O used tá no passado. She used to live in New York, but now she lives in London. Então, ela costumava morar em Nova York, mas agora ela mora em Londres. She used to live in New York. She used to live in New York. E você, aonde você costumava morar quando era criança? Ou no passado? Where did you used to live? Então escreve aí, teacher, I used to live in São Paulo, I used to live in Rio, I used to live in Portugal, I used to live in New York, but now I live. Pega essa frase, traz para sua realidade e escreve aqui nos comentários. I used to live in Ramos, but now I live in Ilha. I used to live in Ramos, but now I live in Ilha. Aqui no Rio, né? Para quem conhece o Rio. When I was a teenager, I played the piano every day. When I was a teenager, I played the piano every day. Então, quando eu era adolescente, eu tocava piano todos os dias. Mentira. Esse é só um exemplo. When I was a teenager, I played the piano every day. Quando eu era adolescente, eu tocava piano todos os dias. E aí, eu tiro o mito, que quando a gente tem aqueles exercícios, complete a frase com tempo verbal, aí vocês vêm every day e coloca assim, é presente simples. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí, every day é relacionado a passado. Por isso que eu falo, tudo tem que ter um contexto, gente. Tudo é contextualizado. Nesse caso, eu tô falando when I was a teenager. Eu não tô falando do meu hábito agora. Eu tô falando do meu hábito no passado. E, novamente, eu trago para vocês, quando a gente usa o auxiliar na pergunta, o verbo volta à forma básica, base form. Inclusive o used to, porque como eu falei para vocês, used to também está no passado. Então, did your parents used to travel a lot? Seus pais costumavam viajar muito? Lá, o desenho do used sai. E eu tenho did. Did your parents used to travel a lot? Os seus pais costumavam viajar muito? My grandfather worked in a factory for 30 years. My grandfather worked in a factory for 30 years. Meu avô trabalhou em uma fábrica por 30 anos. Ele trabalha agora? Não. Acabou. Completou. Acabou. My grandfather worked in a factory for 30 years. Não tem a possibilidade dele voltar para uma fábrica. Lembra de ações completas? Era um hábito que ele tinha no passado que não vai acontecer agora. Não vai. Acabou. Simple past. My grandfather worked in a factory for 30 years. E agora aquela perguntinha para você escrever aqui nos comentários, para você interagir comigo, porque eu quero saber mais para você. Eu quero saber mais. What did you do when you were a child? What did you do when you were a child? O que você fazia quando era criança? What did you do when you were a child? Então, você vai escrever aqui nos comentários o que você costumava fazer quando era criança. E, ó, a dica, when I was a child. You were, I was. Mudança no verbo to be. You were, I was. When I was a child, tananana. Ok? Então, eu vou querer saber mais sobre você. Eu volto assim, gente, para dar emoção. Para dar uma emoção. E esse foi, a gente levou mais do que 5 minutinhos, mas eu tinha várias regrinhas para passar para vocês. Por isso que a gente está quebrando. Porque eu sei que você não tem tempo, mas tem o objetivo de aprender inglês. Então, eu tô aqui para isso. Com esses vídeos curtinhos, hoje a gente passou dos 5 minutos, mas é melhor eu levar 10 minutos e explicar esses usos quebradinhos do que levar meia hora e você não assistir nenhum vídeo, não assistir a nossa aula, ok? Então, esse foi o nosso segundo uso do Simple Past, hábitos e rotinas no passado que você não tem mais agora. E amanhã a gente vem para o terceiro uso do Simple Past. E logo depois a gente vem com outra lista
de verbos irregulares. Mas é o que eu já falei para vocês. Google it. Vocês vão achar várias listas para vocês. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, ó, te aguardando, porque amanhã a gente tem mais um encontro. See you tomorrow.